Aleluia. Lucas capítulo de número 8, eu quero ler alguns versículos desse texto. Eu bem sei que alguns dos senhores gostariam de estar ouvindo nosso pastor, mas próxima quarta ele estará aí atendendo a esse chamado. Lucas capítulo 8, versículo 22 diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, pereceremos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, fez-se bonança. Então lhe disse: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água manda, e estes lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Tome assento, dando glória ao nome daquele que é digno de ser honrado. Eu quero com vocês nessa noite meditar nesse texto. Para tanto eu queria muito a sua atenção. Afinal de contas, estamos aqui por causa dessa palavra. É o objetivo maior de estarmos aqui reunidos. Se você veio aqui, você não veio porque aqui é um clube social, não veio porque queria rever algum irmão apenas. Mas você veio porque você veio pedindo para Deus: Deus, fala comigo nessa noite. Ministra no meu coração, Senhor. Fala uma palavra ao meu coração. Deus, eu quero ouvir a Tua voz. Deus, eu preciso Te ouvir. Eu preciso entender a Tua vontade, entender os Teus propósitos. Isso não é possível se você não estiver atento a essa palavra. Isso não é possível se a sua namorada tomar o seu tempo, se o seu namorado tomar o seu tempo, se o seu esposo lhe perturbar aqui, se a sua esposa lhe incomodar, se o seu celular tirar o seu tempo, você não conseguirá entender o que Deus quer para falar. Esse para mim foi o ano das tempestades. Quem concorda comigo aqui? Levante a mão. Meu Deus do céu. Foi o ano das tempestades. O mundo nunca enfrentou a tempestade que está enfrentando ainda. E pelas previsões dos profetas do caos, estamos em beira de ver de novo a nova onda da pandemia, que muitos já até aguardam e se preparam para ela. Eu quero falar sobre como que a gente pode aprender no meio dessa tempestade, ou destas tempestades. Como que eu e você podemos tirar alguma coisa do meio da ventania. Como é que eu posso tirar alguma coisa que presta quando está tudo ruim? Como é que eu posso olhar para frente quando tudo está me empurrando para trás? Como é que eu posso seguir em frente quando eu só vejo paredes diante de mim? E acredite, existem tempestades que anulam a gente, que neutralizam a gente, que paralisam a gente. Paralisam a gente emocionalmente, paralisam a gente na família, paralisam a gente nos relacionamentos, na vida espiritual. Essas tempestades, elas não vêm por um acaso. Tudo que estamos vivenciando nas nossas vidas não é o acaso. Há alguém que ainda tem o controle de todas essas coisas. Há alguém que eu e você conhecemos, estamos aqui por causa dele. Ele morreu por nós, ressuscitou por nós e continua nas mãos dele o controle de todas as coisas, incluindo a minha vida e a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E é por causa desta palavra que nós precisamos entender sobre essas tempestades que nós enfrentamos. E eu quero nessa noite
falar da tempestade mais emblemática da Bíblia. 3 evangelistas de 4 dos evangelhos citam essa tempestade. Marcos tem um prisma, tem uma visão dela diferente de Lucas, que também é diferente de como Mateus fala. Mas ambos relatam sobre essa tempestade. Ambos falam sobre ela. Então Deus, de alguma forma, olhe para mim. De alguma forma Deus quis insistir para que dos 4 evangelhos do Novo Testamento, pelo menos 3 vezes, a mesma história, com pontos de vistas diferentes, fosse citada. E quando você vê Deus insistir em falar de um assunto, inspirando autores da Bíblia a repetirem a história por um ponto de vista diferente, é porque Deus quer ensinar alguma coisa para mim e para você. E é impossível você aprender isso se você não estiver atento a Ele, ou a essa palavra. Não se acostume jamais, dentro da casa de Deus, a perder a sua atenção para Satanás. Não permita que Satanás, dentro da casa de Deus, roube a sua mente, porque do início ao fim de um culto, seja ele nesta igreja ou em outra, é o que ele faz e fará sempre, tentará arrancar a sua mente de dentro da igreja, porque sabe ele que fazendo isso, você não ouvirá o que Deus tem para falar, e Deus já está falando conosco nesta noite. A Ele seja a honra e a glória. Estamos no ano da tempestade. Então eu estava meditando nessa tarde, curiosamente nesse texto, tentando extrair dele alguma coisa que eu pudesse aprender e também ensinar-lhes nesta noite. E abrindo ainda a Bíblia em Lucas, no capítulo 8, se você já estiver com ela aberta, por favor, olhe para o seu texto. E se não, abra, no versículo de número 22, diz assim: e aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos. Olhe para cá. Não era um dia especial, meu irmão. Não era um dia diferente. O caos, quando chegou para aqueles homens que estavam indo para o outro lado de um lago, não era um dia diferente da vida deles. Era um dia como qualquer outro. Você muitas vezes dorme se sentindo bem, com saúde, com notícias até boas, e no dia do amanhecer, quando abre os olhos, tem uma ligação, tem uma mensagem, tem algo que te espera de ruim e que você não está aguardando, e é só mais um dia como o outro. E nós, quando olhamos para Jesus falando que num dia como qualquer outro, uma tempestade chegou de repente sobre os apóstolos, eu começo a entender e a aprender que nós, eu e você, estamos sujeitos a tempestades. Há poucos dias atrás, uma ovelha me interpelou pelo celular dizendo: pastor, por que é que nós, servos de Deus, estamos vendo crentes, homens e mulheres de Deus morrendo em meio a esse caos? Por que que a sua mãe, que é uma diaconisa, está ali à beira da morte no hospital? Por que que pessoas que nós amamos estão partindo? Eu não consigo entender isso. E eu disse a ele: querido, uma das coisas que eu aprendi nessa caminhada com Cristo é que as tempestades, elas não escolhem dias, elas não escolhem cara, elas não escolhem capacidade espiritual, elas não escolhem se você é crente ou não, elas vão chegar, e sempre chegarão quando você não estiver esperando. Você pode perceber que todos os problemas grandiosos que você já passou na sua vida, não foram problemas que foram anunciados, não foram caos que foram relatados. Você acorda um belo dia e descobre que tem uma doença. Você acorda um belo dia e ouve seu marido dizer para você: eu não te quero mais, vou embora. Você acorda um belo dia e descobre que o seu patrão vai lhe demitir. Acontece desse jeito. A gente não consegue se preparar para aquilo que é de ruim. O Brasil passou meses tentando se preparar, e quanto mais ele se preparou, mais pessoas morreram nessa nação.
Porque não há como se preparar para as coisas que são inevitáveis. E essas tempestades, eu preciso entender, elas estão acontecendo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. E sempre que elas estão acontecendo, há um propósito divino sobre mim e sobre você. E nós vamos entender isso nessa noite. Porque os apóstolos saíram para dar uma volta de barco com Jesus do outro lado. Jesus chega para os apóstolos e diz: olha, vamos ali do outro lado. Era comum, é como se eu dissesse aqui: pastor Douglas, final de semana estou indo para Alcântara com o senhor de barco. Vamos lá, Júnior, tranquilo. Vamos ali do outro lado, vamos ali. Nada demais, um dia como qualquer outro. E a prova de que era um dia como qualquer outro, que era comum se fazer isso, se atravessar de lá para cá e daqui para lá. Como não era algo que eles estavam esperando, que Jesus foi dormir, meu irmão. Jesus não entrou no barco esperando que aquela tempestade alcançasse ele, mesmo que nada o surpreendesse, mas ele não entrou lá dizendo: não, eu vou entrar preparado aqui, me dá aqui um bote salva-vidas, me dá alguma coisa, coloca uma boia, porque pode ser que aconteça uma tempestade. Ele entrou e foi dormir, e ali era cheio de pescadores. E é curioso porque a primeira coisa que eu aprendo no meio das tempestades é que ninguém vence tempestade com a própria força. Sabe uma das coisas que eu descobri, irmãos? Quanto mais capacitado você é, mais você é nulo diante de Deus. Quanto mais grande, seja no que for, você se tornar diante de Deus, menor você ficará perante Ele. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que quanto mais nós nos achamos capazes de lidar com certas coisas, mais Deus bagunça as coisas para provar para mim e para você que não é pelo meu braço, não é pela minha força, não é pelo meu conhecimento, não é pela minha capacidade, não é por aquilo que você tem, não é pelo seu dinheiro, não é porque você pode, não é porque você é porque existe um Deus que tem controle sobre todas as coisas. A Ele seja a honra e a glória. Ali existiam um monte de pescadores dentro de um barco. Todos eles tinham experiência com navegação. O Mar da Galileia, ou o Lago da Galileia, é um lago pequeno, irmãos. Não é um lago grande. É um lago de uma extensão pequena. Não se demora para se atravessar de barco ali. Não há o hábito de haver tempestades. Eu já viajei várias vezes a Israel, já andei várias vezes naquele barco, e várias vezes naquele lago perguntava para colegas que eram guias, se eles tinham a experiência de algum dia ali ter tido uma tempestade, e a resposta foi a mesma até hoje. Todos disseram: nós nunca vimos uma tempestade nesse lago, nós nunca vimos isso. Eu conheci vários moradores em Israel, pessoas que moravam na Galileia, e eu perguntava: você que mora aqui, eu nasci aqui nessa região, quantas vezes você viu esse mar ou esse lago agitado? Nenhuma. Você nunca viu, porque ele é rodeado de montanhas, o vento descer ali e precipitar? Nunca vimos isso. Então há um caso específico acontecendo na Bíblia. Uma tempestade chegou de repente sobre homens que eram homens de Deus. Uma tempestade chegou de repente sobre a vida de pessoas que serviam a Deus. Quem serve a Deus aqui, diga glória a Deus. Então, se você serve a Deus, saiba disso: nós estamos sim aptos para receber essas tempestades. E quando eu falo aptos, não é no sentido de capazes, mas aptos no sentido de que eu e você podemos passar por elas. E a diferença de como nós passaremos é o que nós iremos fazer no meio das tempestades. Você pode deixar esse vento te levar, você pode deixar esse vento te derrubar, você pode deixar a água afundar a sua casa, afundar as suas coisas, ou você pode, no meio de tudo isso, olhar e se lembrar: há alguém acima da tempestade, que voa por cima dela e que a comanda. E esse alguém, ele está aqui nesta noite. É estranho porque os discípulos só chamaram Jesus quando o barco ia a pique, meu irmão. Olha para cá. A parada estava acontecendo. A tempestade, que não era comum, chegou. O texto diz que a água estava inundando o barco. Meu amigo, para uma tempestade naquele lago inundar um barco, era uma mega tempestade. Para levantar uma onda em um lago, tem que ter muito vento, meu irmão.
E essa ventania que levantou-se sobre aquele barco não era um barco pequeno, era um barco de uma extensão grande. Aquele barco que Jesus estava, nós temos lá em Israel várias pessoas que conseguiram reconstruir esses barcos para que nós tivéssemos ideia. Não era um barco pequeno, tanto que Jesus tinha um local que ele foi dormir e a água estava inundando o barco. E é curioso, e veja se é diferente das nossas vidas, veja se não é assim comigo e contigo. A Bíblia fala que os discípulos só decidiram acordar Jesus quando o barco estava afundando. Você já percebeu que a gente só pensa em orar quando não tem mais jeito? Quando você tem um problema, a primeira coisa que você tem que fazer é resolver. Nunca é orar para resolver depois. Acontece uma situação na sua vida que você não está esperando. Em vez de você parar e dizer, peraí, deixa eu orar, pedir aqui uma direção, deixa eu perguntar para Deus o que Ele quer, porque aqui está acontecendo, você usa toda a sua capacidade, o seu conhecimento, a sua força, para tentar resolver o problema. E aí quando um médico ou alguém diz assim, olha, não tem solução, aí a gente faz o quê? A gente vai orar. E os discípulos cometeram esse erro, por isso foram repreendidos. Por isso que Jesus acorda dizendo para eles umas verdades que eles precisavam ouvir. Quando Jesus questiona a fé deles, Jesus estava dizendo assim, pelo amor de Deus, vocês estão me acordando por quê? Homens de pouca fé. Jesus estava questionando a fé deles, em não entender que aquela tempestade não afundaria aquele barco. O questionamento de Cristo não era que eles não acreditavam que a tempestade não podia passar, mas eles deixaram de entender que a tempestade podia ter o tamanho que fosse, mas aquele barco não afundaria, porque havia alguém ali naquele barco que era o dono deste universo. Aleluia. Jesus acorda e começa a questionar eles. Porque nós fazemos isso, nós temos por hábito fazer isso, a despeito de toda a nossa experiência ou da nossa capacidade. Gente, esse para mim foi o pior ano, eu acho, da história do mundo. E eu digo como alguém que estuda muito, que lê e gosta de ler. Eu nunca vi o mundo passar de forma global pelo que está passando. Eu já vi várias pandemias na história da humanidade. Nunca eu vi uma pandemia que atingia todos os lugares e lugarejos e buracos que existem no mundo. Eu nunca vi algo ter a dimensão do que aconteceu. E isso é uma prova de que alguém tem esse mundo nas mãos e faz o que quer com ele na hora que ele quiser. Ao contrário de muitas pessoas que se levantaram e disseram assim, eu não acredito mais em Deus, eu vou deixar de servir a Deus, porque eu estou passando por isso, sendo um servo de Deus, eu vou abandoná-lo. Outras pessoas estão olhando para esse problema e dizendo assim, meu Deus, que Deus poderoso. Enquanto o mundo tirava a onda de Deus, Deus diz, eu vou mostrar que só com um dedo, esse mundo inteiro passa para as minhas mãos. Esse é o tamanho da grandeza do Deus que eu e você servimos. Esse é o tamanho da grandeza do Deus da tempestade. Você sabe quem era conhecido na Bíblia como o Deus da tempestade? Baal. Baal é chamado de Deus da tempestade. Ele era o Deus dos trovões. Ele era o Deus que enviava a chuva. Esse mesmo Deus, ou essa mesma divindade, Baal, foi quem sacudiu aquelas águas, quem levantou aquela tempestade para tentar inundar aquele barco e afogar todos que ali estavam. Quando você vai olhar para a Bíblia, você vê que lá atrás, lá no livro de Reis, você vê um profeta se levantando diante de uma nação que tinha abandonado a Deus, que tinha se esquecido de Deus para se curvar diante de Baal. Porque Baal era a solução do problema. Deus levanta o profeta Elias e diz assim, anuncia para todos que haverá 3 anos de seca. Tudo seca, as fontes secam, os rios secam, não há água em nenhum canto. O mundo daquela época seca, porque Deus havia dito que aconteceria isso. Então, Israel, em vez de se dobrar e clamar ao Deus, que é o Deus do universo, se dobra diante de Baal, que era o Deus das águas e da tempestade. E começam a buscar Baal, e começam a levantar balaíns nas casas. Nós fazemos isso, irmãos.
No nosso dia a dia nós fazemos isso, nós buscamos meios, formas de resolver os nossos problemas da maneira mais fácil possível. Então se tiver uma forma ainda que errada, mas que eu possa resolver o meu problema, eu abraço ela. Se existir uma forma ainda que escusa, mas que eu possa resolver o meu problema, eu abraço ela. E eu vim aqui nessa noite dizer, essas soluções imediatistas, essas soluções que são paliativas, elas não vieram para resolver o seu problema, elas vão lhe afastar de Deus, elas vão tirar você da presença de Deus, como Israel se afastou de Deus. Deus levanta Elias e diz, vai lá. Elias grita diante de uma nação e começa a dizer para essa nação, vocês querem servir a quem? Deus ou Baal? Reúne todo mundo em cima de uma montanha, vão para aquele monte chamado Monte Carmelo, e lá no Monte Carmelo tem 850 profetas ali, 450 de Baal, 400 de Asherá. Reúne a profetada toda. E Elias diz assim, bora saber quem é Deus. Se Baal é o Deus da tempestade, vocês vão orar para Baal e Baal vai mandar chuva. E todos começaram a clamar, os profetas começaram a orar, começaram a pedir, Baal, tenta, envia chuva, manda água, manda, nós queremos ver isso acontecer. Levantaram o altar e começaram a dizer, bora ver quem é Deus aqui. O Deus que manda fogo nesse altar aqui é Deus. E viria através de um raio. Aqueles profetas clamaram. A Bíblia diz que clamaram do amanhecer até o início do entardecer. Não conseguiram resolver, começaram a se cortar e derramar do seu próprio sangue naqueles altares, buscando que Baal, o Deus da tempestade, resolvesse aquele problema da água, mandando fogo sobre aquele altar e derramando água. Elias se levanta e diz, agora é minha vez. Ele manda todo mundo reunir 12 cântaros de água. Água naquela época era escasso, porque estavam há 3 anos com uma seca. Se viraram para arrumar água, derramaram água no altar, que a Bíblia fala que o rego que existia em volta ficou encharcado de água. Elias, olhe para cá, Elias não precisou fazer nada absurdo, Elias não precisou fazer nenhum encantamento, Elias não precisou fazer nada mágico, nada surreal. Ele apenas orou ao Deus que é o verdadeiro e único Deus, o Deus que está acima das tempestades, o Deus que não controla só o vento, mas que controla todos os outros deuses, que controla todos os seres deste universo, que todos estão à disposição dele. É por isso que no livro de Jó, quando você vai ler, os príncipes do mundo, incluindo Satanás, se apresenta para prestar conta com este Deus. Esse é o Deus grande que eu e você servimos. E diz a Bíblia Sagrada que Elias ora, Deus manda fogo, destrói aquele altar, pulveriza aquele altar. Gente, eu fico imaginando aquela cena, porque eram pedras. Para você conseguir pulverizar uma pedra, querido, a fusão tem que ser atômica. Ela não pode ser apenas incendiária. É como se Deus explodisse uma bomba atômica num espaço mínimo e pulverizasse para mostrar que quem é Deus em Israel é Adonai Tsevaot, o verdadeiro, único Deus dos exércitos. Aleluia. E aí essa tempestade, que aqui no livro de Lucas acontece, vem com esta mesma divindade que há séculos persegue Israel, tentando assumir o lugar de Deus. E mais uma vez está agora não um profeta diante daquela tempestade, mas está o Senhor dos senhores naquele barco, aquele que é o meu Senhor e o seu Senhor, aquele que é meu Salvador e seu Salvador. E a Bíblia Sagrada fala que quando aquele homem chamado Jesus se levanta, ele olha para o vento e diz: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. Ele não fez nada além disso. Na mesma hora, todos aqueles seres que estavam fazendo aquelas águas borbulharem, tiveram que dar um passo para trás e dizer: daqui eu não posso mais passar à frente, porque veio uma ordem, e a ordem é de Jesus. Escute o que eu vou lhe dizer. No meio da tempestade, confie naquilo que vem de Deus.
confie na promessa que veio dele para a sua vida. Essa semana passada, como se não bastasse, o ano já foi um ano bem difícil. Eu recebo a notícia de um dia para o outro. Você dorme tranquilo e acorda no outro dia sabendo que sua mãe está indo para o hospital com Covid-19. Quem tem mãe aqui? Levante a mão. Mãe a gente só tem uma, irmã. Aprendi isso desde criança. Eu não estou aqui menosprezando os pais não, mas pai tem muito. Agora mãe você só tem uma. E é só uma mesmo, e acabou. É só ela que lhe pariu, é só ela que sofreu 9 meses, é ela mesma, a conexão com ela é grande. E você vai dormir, sabendo que está tudo bem, e acorda no meio de uma tempestade. Mas aí você pensa assim, não, tem os médicos, você confia na sua força, você confia no seu conhecimento, ou naquilo que está ao seu redor. E aí a gente faz aquilo que todo mundo faz, não, vai para o médico, tranquilo, vai dar tudo certo. Minha irmã que é médica, acompanha a minha mãe até o hospital, chega na enfermaria. Escute isso. Porque eu vim aqui para contar isso nessa noite. Porque isso me ensinou algumas coisas. A minha irmã, modestamente, se não for, para mim é a melhor médica que existe. Mas se não for uma das melhores do Rio Grande do Norte, está entre realmente as melhores. Ela é uma grande médica. Eu não estou falando isso para massagear o ego da minha irmã. Ela é, de fato, uma grande médica. Eu não vi nada até hoje que ela não dissesse que de fato era. E ela foi para a enfermaria e começou a dizer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E ninguém fazia aquilo que ela pedia. Olha, eu estou percebendo que está mudando aqui nos exames a situação da minha mãe. Ela precisa agora imediatamente fazer isso. E ninguém dava ouvido para ela. Ela bateu o pé, brigou lá, expulsaram ela do hospital. Disseram, você não pode mais ficar aqui. Mas eu sou médica e por lei não podiam fazer isso mesmo. O CRM proíbe isso. Há uma lei que ampara o médico. O médico tem direito, sim. Não tem porta hospitalar que se fecha para um médico. É lei. Mas ela brigou com Deus e o mundo, porque ali estava a mãe dela. E ela sabia como tratar, mas o tratamento não estava alcançando a mãe dela. Então ela começa a brigar com todo mundo, a ponto do hospital chamar a diretoria diz assim, a senhora não pode ficar aqui. Nós estamos pedindo que a senhora se retire do hospital. Se a senhora não se retirar por bem, será por meio de força. E minha mãe ficou só. E por alguns dias ela ainda ficou com o celular, antes de tomarem dela o celular. E a comunicação ficou com ela, e eu ainda estava aqui em São Luís. Porque eu pensei, como eu e você pensamos, nos momentos da tempestade, tem solução, vamos resolver do nosso jeito, vai dar um jeito, a gente tem médico, a gente tem solução, tem remédio, vamos buscar o nosso jeito. Depois a gente pensa em Deus, depois a gente pergunta para Deus, depois a gente vai orar a Deus. A minha irmã começa a me ligar e diz assim, Júnior, eu fui expulso do hospital e mamãe não está bem. Falei, como assim não está bem? O quadro respiratório dela mudou. Ela já não está conseguindo respirar direito. Ela já está agora com uma sonda nasal. E eu comecei a ficar com medo, porque eu vivi isso 2 vezes esse ano. E a gente é humano. O bacana naquele barco é porque tinha ali só seres humanos. Quem é ser humano aí, diga glória a Deus. É eu e você mesmo. Somos humanos. Nós temos medo. Nós não somos super-heróis. Essa história de que eu não tenho medo, que isso aqui só funciona enquanto está tudo bem, querido. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Quando o negócio arrocha, se você não estiver na rocha, não tem para onde. E aí, minha irmã me avisa e diz, Júnior, eu acabei de receber de um enfermeiro de lá, de que a situação dela se agravou um pouco. E aí nós tentamos falar no celular, nós conseguimos. Ela já não falava direito. Quando de repente a gente recebe a notícia de que todos os exames dela pioraram subitamente. Coisas das quais eu não preciso falar de dímero, PCR, porque você nem vai entender o que eu estou dizendo. E se eu que estava lá não entendi, imagina você que não estava lá. Mas tudo piorou. Coisas que saíram de 15 para 200 e pouco. Coisa que saiu de 100 para 1.700. Coisa assim que você olhava o exame e entrava em pânico.
Peguei o carro e desci para Natal. No caminho para Natal, eu ia com meu pai no meio do caminho desistiu de ir, por motivos pessoais dele, e acabou que eu acabei indo sozinho. No caminho para Natal, minha irmã liga para mim, desesperada, e diz: Júnior, mamãe agora piorou e colocaram ela na máscara de Hudson, na câmara de uso, no balão de Hudson. É um negócio que é quase o tubo, é o pré-tubo. Chegou no tubo, já era. E aí não tem outra coisa a fazer. Olhe para cá. Nas tempestades, a gente precisa entender quem está no barco com a gente. Na sua tempestade, você tem que entender quem está neste barco. Vai ter um momento que você vai ter que fazer como aqueles discípulos. Você vai ter que acordar a si mesmo e entender: Jesus está aqui. Eu parei o carro e eu fiquei atônito, porque eu comecei a sentir toda a angústia da minha mãe e chorava compulsivamente nesse carro. E sozinho. A caminhada pastoral já é uma caminhada, né, pastor, solitária demais. Nós só temos muitas vezes a companheira. E olhe lá. Mas é uma caminhada solitária, diferente da ovelha que liga para o pastor e o pastor está ali. Nós não temos para quem ligar, a não ser para Deus. E glória a Deus por isso, porque temos Deus para ligar. Mas eu parei o carro e ela começou a chorar e dizer: mamãe está ruim, Júnior, eu acho que mamãe não vai escapar, eu acho que mamãe está assim, acho que mamãe está assado. Eu falei: vamos orar. Quando eu estava orando a Deus, é incrível, já tinham tomado o celular da minha mãe. Deus literalmente bradou no meu coração: digo, pegue seu celular, grave um vídeo. E diga nesse vídeo que o Senhor Deus está dizendo a ela: ela sairá de lá curada. Eu peguei o celular tremendo, gravei o vídeo na esperança de que ela estivesse ainda com a possibilidade de ver ou visualizar. Mas já tinham tomado e o celular dela já estava descarregado e desligado. O vídeo está lá, ela ainda não viu, vai ver quando sair do hospital. E vai ver como testemunha de que Deus disse e Deus cumpriu. Mas eu saí daqui e fui para lá. Quando eu cheguei lá, e você se alegra, porque quando você vê Deus falando com você, quem já ouviu Deus falar aqui? Diga glória a Deus. Quando você ouve Deus falar com você, o seu coração se alegra. Quando você ouve Deus usando alguém, seja na palavra, seja em sonho, seja revelando, seja num profeta, você se alegra, você se agarra naquela palavra, você se agarra naquela promessa, e você acredita que aquilo vai acontecer de imediato. E eu estava indo, quando eu cheguei lá, o que eu achava que eu chegaria, e ela diria assim: Júnior, tudo mudou, mamãe está bem. Júnior, mamãe piorou mais ainda. E aí ela me abraçou e começou a chorar desesperadamente. Não quero perder minha mãe, não quero perder minha mãe. Eu disse: calma, ela vai sair de lá. Há um Deus que está nesse barco. As tempestades, quando chegam nas nossas vidas, elas têm um propósito, irmão. Muitas vezes aquilo que você está passando, que você fica perguntando: Deus, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Assim, na verdade está acontecendo porque Deus está querendo te ensinar. Deus está querendo fazer você aprender a olhar para Ele, a entender que na sua vida há alguém que rege ela, há alguém que guia ela, há alguém que é instrutor dessa vida. Mas muitas vezes nós tomamos as rédeas das mãos de Deus, dizendo: Deus, deixa eu tomar a rédea aqui, deixa eu fazer como eu quero. E não funciona, porque aquele barco ia a pique. Eram pescadores, eram homens experientes. Minha mãe estava cercada de médicos, no melhor hospital particular de Natal, no mais bem preparado. Colocaram ela numa UTI extremamente avançada, e nada daquilo mudou o quadro dela. Mas quando a igreja, o povo de Deus, nós, eu e muitos que estão aqui me vendo e me assistindo, começaram a orar e dizer: Deus, tem misericórdia da mãe do pastor. A gente nem conhece minha mãe, mas por amor a mim começaram a orar. Por respeito a mim, começaram a pedir: Deus, tem misericórdia. Teve uma ovelha que ligou para mim e disse assim: pastor, eu não conheço sua mãe, mas eu já chorei tanto por ela aqui. E eu disse: cada lágrima sua foi recebida por esse Deus, porque esse é um Deus que está no barco, no meio das nossas tempestades. Louvado seja o nome de Jesus. É um Deus que nós muitas vezes não o percebemos,
Porque Ele parece estar dormindo muitas vezes na minha vida e na sua vida. Parece que Deus muitas vezes está omisso diante das coisas que você passa. Parece que Ele se esqueceu de você, que você parou no tempo. Quando na verdade não é que Ele se esqueceu, é porque Ele pode confortavelmente dormir, sabendo Ele que Ele tem o poder sobre a tempestade. Ele tem o domínio sobre ela. E Ele pode mudar na hora que Ele quiser. Então por que Ele se desesperaria? Mas nós nos desesperamos. E minha irmã ia dormir, eu ia para o quarto e eu chorava naquela cama. Chorava muito, dizendo: Deus, Tu falaste para mim, eu gravei um vídeo, minha mãe nem viu. Satanás começa a vir na sua mente e dizer assim: aquilo não era Deus. Quem já ouviu Deus falar e depois Satanás vai tentar desmentir o que Deus falou? Já ouviu? Né? Aquilo não era Deus. Apaga aquela mensagem lá do celular da tua mãe, porque ela vai morrer. E aí vão ver que aquela mensagem não era de Deus, e que aquela profecia não era de Deus, e que Deus não falou nada. Satanás começa na nossa mente tentar driblar os projetos e as promessas divinas. E há uma decisão que só eu e você podemos tomar: de olhar para estas promessas e dizer: o Deus que me fez a promessa é um Deus que, ainda que você esteja morto, você viverá. E eu dizia para Satanás: Satanás, Jesus quando chegou na casa de Marta, disse a ela: ainda que aquele que me serve morra, se ele crer, ele vai voltar a viver, porque eu tenho poder para fazer isso. E eu dizia: Satanás, não adianta, minha mãe vai ficar bem. No outro dia ela amanheceu como? Pior. Um tal de dedímero, que mede a coagulação do sangue, que mede não sei o que lá, uma doidice que tem na gente. A gente é cheio de tanta loucura que eu vou te contar um negócio, meu irmão. Só Deus para entender o corpo humano. Eu vejo esses médicos patinando num conhecimento que Deus olha assim: rapaz, tu não está entendendo é nada. Tu está vacilando, tu está achando que é assim, mas a coisa funciona de outro jeito. Ele conhece-nos de uma forma que ninguém mais conhece. Esse é um Deus que eu e você precisamos entender, que está no barco da nossa vida. Ele está no barco da sua vida. Se está, diga glória a Deus. Escute o que eu vou lhe dizer, antes que eu encerre essa palavra. No meio das nossas tempestades, eu preciso aprender que não é do meu jeito, não funciona como eu quero, não funciona da maneira como eu acredito. Mas no meio das tempestades eu preciso entender: eu sou um servo de Deus, e nenhum mal atingirá a minha tenda sem que a permissão dele ocorra. Escute o que eu vou lhe dizer. Às vezes Deus permite a gente ir no fundo de um poço. Eu vi uma semana passada ou duas o pastor Fábio quando pregava, e ele encantado na pregação, falando com muita ousadia, diz: olha, às vezes Deus leva você lá no fundo do poço, porque Ele quer forçar você a olhar para cima e tal, e não sei o quê. Mas a grande verdade é que muitas vezes nós nos vemos nesse fundo desse poço, nos colocamos no meio desse buraco, e Deus permite que a gente chegue lá. Não só para que nós possamos olhar para cima, não só para que nós sejamos forçados a recorrer a Ele, mas mais do que isso, para que nós possamos ver como Ele vai tirar você do poço. O que Ele vai fazer, o que Ele vai mexer no universo, nas dimensões, em tudo que foi mudado ou travado para que você seja destruído. E Ele vai arquitetando tudo, refazendo tudo, para mostrar que não importa a profundidade do caos ou da tempestade que você esteja enfrentando, se eu e você confiarmos nele, a tempestade não afundará o nosso barco. Louvado seja o nome de Jesus. Fique de pé um minutinho em nome de Jesus. Eu ofereci esse culto no início dele, em ações de graças pela cura da minha mãe. A minha mãe, essa semana passada, deu um susto maior na minha irmã quando o médico foi lá. Ela não conseguia reconhecer mais nada nem ninguém. Ficou sem saber de nada, como se estivesse perdendo a consciência, como se estivesse tendo um AVC, um acidente
um vaso cerebral estivesse estourando na cabeça dela. E minha irmã entrou em pânico. Falei, calma, Ju. Tia, calma. Acima de todos os médicos, há um médico, que é Ele que tem controle sobre cada molécula da nossa vida. Cada célula tem e recebe ordens dEle. É Ele que tem a ordem, é Ele que tem a última palavra. E aí, do nada, porque é assim, Jesus se levanta no meio da tempestade, no meio do caos, no meio do afundar do navio, quando tudo já tinha decidido que não tinha mais jeito, quando na minha vida e na sua vida parecia que acabou, que chegou no fim, de repente, Jesus se levanta e, como num passe de mágica, como num estalar de dedos, Ele dá uma ordem, e uma ordem simples. Ele não faz um rebolar de mãos, Ele não faz um rodopé, Ele não faz nada, Ele só diz uma ordem simples e pura: mar, te aquieta, vento, te acalma. Agora imagina só, olha para cá. Quem já esteve numa tempestade em alto mar sabe que a primeira coisa que acontece é que o céu se enegrece diante de você, fica negro, escurece, porque as nuvens são escuras. Não pior do que isso, a ventania é tamanha que você não consegue às vezes se segurar. As ondas batem no barco e você escorrega muitas vezes dentro desse barco no meio da tempestade. Então escute o que eu vou lhe dizer. Uma tempestade como essas não somem de um dia para a noite, não desaparecem num piscar de olhos. Mas com o nosso Jesus, a tempestade que eu e você passamos, quando Ele diz assim: agora chegou o fim, agora é para parar, não tem esse negócio de ir parando devagarzinho, não tem esse negócio de ir acontecendo devagar, não. A ordem vem do céu e o universo diz: sim, Senhor, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele deu uma ordem àquele mar e àquele vento, e a Bíblia diz que em imediato, o texto faz questão de dizer que imediatamente o mar se acalmou e o vento cessou. É como se do nada o céu se abrisse, as nuvens escuras ficassem brancas, a água da chuva passasse, o vento parasse de soprar, e você olha para tudo aquilo ali e diz assim: há um segundo atrás eu estava no caos, há um segundo depois de uma ordem de Jesus, minha vida está uma bênção para a glória de Deus. Eu vim aqui anunciar a você que no meio das nossas tempestades, Deus está sempre nos ensinando, e a maior de todas as lições é: Ele está no barco. Jamais esqueça que Ele está no barco. Não importa a grandeza da sua tempestade, há alguém que está no barco com você, e esse alguém, quando Ele disser acabou, acabou. Era de tarde, minha irmã recebe de manhã e de tarde os exames. De manhã ela recebeu o exame e tudo tinha piorado. De tarde ela abre o computador já temerosa, porque se piorasse, a partir daquele ponto ela seria entubada. E raros são os casos de alguém que conseguiu sair do tubo. Gente, quando ela abre os exames lá no computador, ela começa a dizer assim: glória a Deus, glória a Deus. O que foi, Ju? O negócio da minha mãe, que estava 230, caiu para 210. Quase nada, irmão. Sabe aquela pontinha de nada, que para um médico experiente não é nada. Nada. Não é uma mudança considerável. Não é uma mudança que você possa se alegrar. Aí ela olhou os outros parâmetros, a mudança foi tão superficial e tão pequena, que para qualquer médico diria: vamos nos manter na mesma posição, porque isso pode piorar. Quando eu olhei, eu me lembrei do profeta Elias, quando desce lá daquele Monte Carmelo, e aí ele chama o seu servo e diz assim: olha, eu vou fazer uma oração para a chuva vir, vai lá em cima da montanha e vê se está vindo alguma nuvem. A Bíblia diz que o servo vai lá e vê o céu limpinho, volta e diz: Elias, não tem nada, calma, vou orar de novo. Ele ora de novo, o servo sobe naquela montanha, e meu amigo, o cara tinha que ser bom para subir naquela montanha.
Se eu fosse um servo daquele, dificilmente eu faria aquela graça 7 vezes. Mas ele foi lá 7 vezes. Quando ele chega lá, que ele volta, ele disse: olha, Elias, é o seguinte, eu vi uma nuvem, mas era do tamanho da mão de um homem. Era uma nuvenzinha que eu pegava assim com ela. Eu digo: isso é uma mãozinha. Elias se alegra com aquela pequena mudança, com aquilo bem pequenininho, e diz assim: vai lá, avisa ao rei Acabe para ele sair fora daqui, porque senão ele não chega em casa, porque vai vir abundante chuva aí. Eu disse: mana, assim como foi aquela pequena mudançazinha no clima em Israel, aquela mãozinha de mudança que ninguém dá valor, isso é Deus dizendo: eu estou mudando o quadro, a tempestade mudará agora. Esse é um Deus que eu e você jamais podemos abandoná-lo. Essa semana eu disse para uma pessoa: por nada neste mundo largue Jesus, nada. Não largue Jesus por causa de marido, por causa de esposa, por causa de filho, por causa de dinheiro, por causa de namorado, por nada largue Jesus, porque se tem alguém que pode lhe fazer bem neste universo, o nome dele é Jesus. É só Ele. E eu vim aqui engrandecer o nome desse Deus e dizer que em meio às tempestades nós nunca estamos sozinhos. Quando foi de manhã que ela recebeu o exame de 230, caiu para 58. Ela disse: sim, a infecção mudou, Júnior. O vírus parou de agir. Eu falei: mamãe, eu te disse, ela vai ficar bem. E aí agora, em que situação minha mãe está? Está na UTI, porque não tem vaga para ela sair para a enfermaria. E o médico disse hoje para minha irmã: olha, sua mãe já está se recuperando tão bem, que eu acho que não vou nem esperar a vaga para a UTI. Daqui da UTI eu vou despachar ela para casa, porque ela está bem. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu não vim aqui porque queria lhe contar o testemunho da minha vida apenas. Poucas pessoas no universo eu sinto o que eu sinto pela minha mãe. Eu cheguei a dizer e repito que ela é a pessoa mais importante que existe na terra. Ninguém na terra é mais importante para mim do que ela. Deus sabe disso, a não ser obviamente o eterno. E eu pedi muito a Ele: Senhor, ainda não. E quando Ele me disse, indo para Natal, grava o vídeo e diz que o Senhor mandou dizer que ela sairá de lá. E agora, olhando minha mãe se preparando para sair, eu posso lhe afirmar com toda certeza: a sua tempestade, ela tem começo, ela tem meio, mas ela terá um fim. A sua dor, ela terá um fim. O seu choro terá um fim. E o fim dele será como os céus que se abrem, será como o vento que para, e como o mar que se aquieta, como alguém que dizendo: Deus tem vitória para aqueles que confiam nele. Há um Deus que está aqui nessa noite, e que muitas vezes nós não entendemos o agir dele, que muitas vezes somos até ingratos com a grandeza da forma como ele age, que muitas vezes nós erramos, porque nos esquecemos dele no momento crucial das nossas vidas. Mas o que eu acho lindo no meio de tudo isso é que ele continua sendo Deus. Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo que está ali com as mãos estendidas para dizer: vem, pega na minha mão, confia em mim, o barco não irá afundar. Você crê nisso nessa noite? Se você crê nisso, eu quero convidá-lo a adorar Jesus comigo nessa noite. Eu quero convidar você a exaltar ao nome dele, a bendizer o nome dele, a cantar louvores para que suba como incenso às narinas de Deus, como que alguém que dissesse aqui nessa noite: Senhor, eu vim te engrandecer e te agradecer, porque tu és o Deus que está acima das tempestades, e em meio a tudo aquilo que eu posso aprender, eu posso lhe dizer com toda certeza: confie nele sempre. A Bíblia diz que uns confiam em carro, outros em exército, outros em arma, outros em um monte de coisa, mas eu
você. Nossa confiança está nele, está nele, está nele. Só está nele. Quantos querem adorá-lo nessa noite? O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo me prendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Diga nessa noite: Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o vento me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, ele me socorrerá. oh, Senhor, nessa noite eu quero te engrandecer, Deus. Não é só pelo que fizeste na vida da minha mãe, mas é pelo que fizeste na vida de tantas pessoas, Deus. Esse foi o ano da tempestade, Pai. Não teve uma única pessoa que não foi atingida por as tempestades. Não teve rico que pôde escapar disso, não teve pobre que teve como escapar disso, mas nós continuamos confiando no Deus que está acima da tempestade. Nenhum barco afundará se tu estiver dentro desse barco, Senhor. Por isso nós te adoramos. Ainda está na palma de suas mãos. Diga de novo: eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. aleluia! O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Diga o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Glória! Aleluia! O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide,
que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Sabe o que é interessante? Eu cheguei de Natal, acho que foi segunda ou foi terça, não lembro direito. Sei que foi já bem tarde que eu cheguei. Fui dormir bonzinho. Quando é de manhã que eu amanheço o dia, falo no telefone, ligo, pego o cotonete, vou passar no ouvido, de repente, pá, eu quase não ouço nada desse ouvido praticamente. Isso é uma coisa genética. Eu, minha mãe, minha irmã, a gente não ouve quase nada do lado esquerdo. Quando chegou do lado direito, simplesmente sumiu minha audição. Sumiu mesmo, eu não via nada, não via ninguém. Disse, meu Deus do céu. Gente, não tem como. O tempo todo você vai ser bombardeado, o tempo todo você vai ser atacado, o tempo todo Satanás vai tentar retalhar a sua fé, o tempo todo ele vai tentar diminuir Deus diante de você. Ele o tempo todo vai dizer, o seu problema é maior. O tempo todo ele vai dizer para você, Deus não está te ouvindo, Deus se esqueceu de ti. Até que Deus levanta alguém para te dizer, não é verdade, Deus nunca se esqueceu de você, Ele continua sendo Deus, aleluia. E é por isso que você tem que entender, há um Deus que está no barco da nossa vida, e que não importa o tamanho da tempestade que nós passemos, Ele estará conosco, e Ele tem a última ordem, a última palavra vem dEle. Por isso a Ele seja a honra, a Ele seja a glória. Dê a Ele a sua melhor salva de palmas, diga glória ao nome de Adonai, porque só Ele é digno disso. Deus em Cristo abençoe sua vida. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover, abre as comportas do céu, Diga para Ele, e vai chover, vai chover, glória, abre as comportas do céu. Senhor, nos despede em paz e segurança. Nos leva às nossas casas, Senhor, debaixo desta graça, debaixo desta unção. Deus, Tu não és Baal, Senhor. Baal é um Zé Ninguém, é uma invenção humana, é um principado caído, Deus, que não vale nada. Mas Tu és Adonai, Baruch Hashem Adonai. Tu és verdadeiramente o bendito, o único que pode chamar de eterno. Só Tu és eterno, Senhor. Só Tu tens a essência. Só Tu és o verdadeiro e único Deus. A Ti nós damos a honra. A Ti seja toda a glória. Deus, onde houver uma ovelha ou uma pessoa no meio da tempestade, no meio do caos do seu problema, Deus, abraça ela agora e faz ela entender que Tu estás no barco da vida dela. Faz ela entender, Deus, que não, Tu não se esqueceu dela e não se esqueceu das promessas que fez a ela. E faz ela entender, Deus, que Satanás está errado, que ele é que é mentiroso, porque Tu nunca falhaste numa promessa Tua, Senhor. Deus, nos cerca com a Tua graça nesta noite, nos cerca com a Tua bênção. Obrigado, Deus, por cada pessoa, Deus, que recebendo essa palavra, Pai, através dela foi alimentado. Obrigado, Pai, por cada pessoa que intercedeu pela vida da minha mãe, por cada pessoa que intercede pelas nossas vidas. Obrigado, Deus eterno, por cada grupo de oração que se reuniu pedindo a Tua misericórdia. Eu Te engrandeço por essas vidas,
por esses soldados anônimos, que muitas vezes nem sabem quem é a pessoa, mas estão ali intercedendo e crendo no Deus que está acima das tempestades. Deus querido, nos despede debaixo da tua graça. Obrigado, Deus, por essa noite maravilhosa e por essa palavra que nos alimenta. Abençoa cada pessoa, e onde houver uma pessoa, Deus, que estiver assistindo essa pregação, Deus, e no seu coração quiser dizer sim, entregar a vida a Cristo Jesus, Deus querido, entra nesse coração, perdoa os seus pecados, sara a sua alma e faz morada nessa vida para todo sempre. Estenda a sua mãozinha comigo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos hoje e sempre. Leve a mão no coração e diga amém, dando glória a Ele. A Ele seja a honra e a glória. Dê um abraço ao seu irmão, na sua irmã. Diga: Deus te abençoe no meio da sua tempestade. Se pedirmos, Jesus virá como chuva descer.